Muito bem, estamos de volta aí para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Nós vimos instrumentos de política monetária. Então nós vamos ver agora moeda e políticas monetárias convencionais e não convencionais. Aí aparece aqui quantitative easing, tá? Então aparece esse termo em inglês, é muito comum no mercado financeiro a gente ter termo, nomenclaturas em inglês, e esse aqui surge. E às vezes eu fico pensando, será que eu deveria tratar esse assunto primeiro para depois falar dos instrumentos de política monetária, né? Mas eu cheguei à conclusão que mostrar um instrumento de política monetária que a gente viu, que são os convencionais, ele assim, eu acho que é mais tranquilo do que eu já começar lá com essa abordagem do não convencional. Então, o que é a ideia que a gente tem que ter? Convencional é aquilo que é feito comumente. Olha, eu comumente aqui é convencional o quê? A gente começar a nossa aula às 7 horas, terminar 10h15. Esse é o horário que me disseram que eu tenho que observar com um intervalo de 15 minutos. Qualquer outra coisa fora desse contexto é não convencional, é não comum. Então, o instrumento de política monetária convencional são aqueles que nós vimos, aqueles três basicamente. Mas tem uma estrutura, um conceito que é não convencional, ou seja, não é comumente aplicada, só em situação de emergência. Então é isso que a gente vai ver. Mas para chegar lá, eu primeiro preciso saber do conceito de moeda, tá? A gente já viu isso, mas agora eu quero organizar. A moeda é um meio de pagamento legalmente utilizado para realizar transações com bens e serviços. E aí pode ser dinheiro vivo, pode ser moeda escritural, pode ser moeda eletrônica. Hoje temos a moeda digital também, né? É um instrumento previsto em lei, por isso apresenta curso legal forçado, sua aceitação obrigatória e poder liberatório, ou seja, libera o devedor do compromisso. O seu uso viabiliza o funcionamento de toda a economia, indicando os bens e serviços a serem produzidos de maneira a satisfazer os desejos de demanda dos vários agentes. Política monetária, que nós vimos agora há pouco, né? Vimos o conceito de política, é conjunto de objetivos que informam, que dão forma a determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução. A palavra monetária a gente sabe que está relativa à moeda, e política monetária, eu mostrei já anteriormente, é o conjunto de ações do governo sobre o sistema monetário, que inclui o controle da oferta da moeda. Quando a gente fala em controle da oferta de moeda, é controle da liquidez da economia e a regulamentação da atividade de bancos. A política monetária, como a gente viu, qual é o objetivo dela? O que ela visa? Visa controlar o quê? A quantidade de dinheiro em circulação da economia. Em outras palavras, controlar a liquidez da economia. Controlar a taxa de juros praticada pelos bancos e, finalmente, controlar o crédito concedido pelas instituições financeiras. Até agora eu só estou organizando algumas informações que eu tinha passado já para vocês, né? Não estou apresentando nada de novo. Uma coisa de nova em relação a ontem aqui, que essa sala é mais silenciosa do que a outra, né? A outra estava cruel, né? E aí eu não posso, é a situação do curso que ele oferece, eu tenho que me ajeitar, né? Isso. Então vamos guardar logo o seguinte, ó. Banco Central do Brasil, sua missão é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Está previsto lá, está em azul embaixo, no site do Banco Central do Brasil. Está coerente, não é isso? O papel dele é zelar pelo sistema financeiro de uma forma geral. E a política monetária, ela pode ser expansionista. Lembra que a gente mencionou isso agora há pouco? Expansionista injeta dinheiro na economia, mas ela pode ser também contracionista. Ela retira dinheiro da economia. Então, estou organizando essas informações aqui, ó. Expansionista visa expandir a economia. Vocês já tinham percebido isso quando a gente fez os instrumentos de política monetária. Visa incentivar o consumo, tem mais dinheiro na economia, as pessoas consomem. Aumentar a produção, porque para poder atender essa demanda tem que produzir mais. Gerar mais empregos e arrecadar mais impostos. Quando vende mais produto, mais imposto será arrecadado. Já a contracionista, qual é o objetivo? A contracionista visa dar uma travada na economia, frear a economia, desestimular o consumo.
é praticada geralmente nos momentos quando a inflação está em alta. Por que é praticada quando a inflação está em alta? Porque retirando dinheiro da economia, as pessoas vão comprar menos, os produtos começam a ficar encalhados na prateleira do lojista, o fabricante de automóvel começa a ver lá o pátio cheio de automóvel, não consegue vender, né? E aí o que ele tem que fazer? Tem que manter o preço, quem sabe até diminuir o preço. Política monetária convencionais, nós estudamos, né? São aquelas comumente praticadas. E as políticas monetárias não convencionais? De pronto, nós vamos saber que são aquelas que fogem daquilo que é consagrado ou aprovado pelo uso, pela experiência. Não é comum, não é convencional. São aquelas que não são praticadas comumente e são praticadas em situações muito especiais, em caráter de emergência, em época de crise, a fim de socorrer a economia em momento de grande dificuldade. E sempre objetiva, guarda isso, sempre objetiva, o que você acha? Colocar dinheiro na economia ou retirar dinheiro da economia? Colocar. Se está em crise, a economia não tem que botar mais dinheiro para poder a coisa funcionar. Sempre injeta dinheiro, nunca retira dinheiro. E se for hiperinflação, crise de hiperinflação? E se for crise de hiperinflação? Se for crise de hiperinflação, mas a economia está estagnada, né? Provavelmente ela não estará estagnada se for hiperinflação, tá? Os preços estão subindo bastante porque tem muita gente comprando. Aí a estagnada é quando ela está parada. Ninguém compra, não adianta produzir, está parada de tudo. Então, olha só, guarda isso. Objetiva sempre injetar dinheiro na economia para aquecer a atividade econômica. Ela está parada, tá? Então, esse é o objetivo. E aí tem esse termo quantitative easing, que é do inglês. E aí a quantitative é quantidade, o verbo to ease é facilitar. Então, quantitative easing é a flexibilização quantitativa. Lembra que eu falei com vocês que tem que ter uma quantidade que seja adequada da quantidade de dinheiro com a capacidade da economia absorver aquele dinheiro? Tá? No quantitative easing, esse cuidado deixa de existir. Há uma flexibilização dessa quantidade de dinheiro. Há um ajuste quantitativo, sempre a palavra quantidade vai aparecer. Existe um alívio quantitativo, então afrouxa a quantidade. Afrouxamento monetário quantitativo. Políticas quantitativas de mitigação. A palavra mitigar é suavizar, atenuar. Então a mitigação financeira, atenuar, suavizar as finanças. E, finalmente, política de harmonização financeira quantitativa. A palavra quantitativo e quantitativo aparece em todas as definições. Tem a ver com a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Tem que haver um aumento expressivo para poder destravar, tá? É uma medida onde um banco central, é sempre um banco central, ele compra títulos de longo prazo, isso é importante, do mercado para reduzir taxas de juros de longo prazo e expandir a oferta da moeda na economia. Lembra, gente, que quando o Banco Central ele compra títulos, fica com o título e entrega dinheiro. Esse dinheiro vai entrar na economia, tá? E os bancos centrais, eles criam também dinheiro eletronicamente para comprar grandes quantidades, detalhe, de títulos públicos, e a palavra privados aqui é que merece um destaque para a gente. Porque comprar título público é coisa que o Banco Central faz, é convencional. Mas comprar título privado é fora do convencional, tá? Essa aqui é a ideia. Além de qualquer outro ativo financeiro no mercado financeiro e de capitais. Utilizado quando a economia está em recessão, em crise, com baixo crescimento. A inflação está muito baixa, então não é caso de hiperinflação. E a taxa de juros também está muito baixa, quase zerada, mas mesmo assim ela não está indo adiante, tá? Aí eu tenho um conceito que foi cobrado numa questão de prova, que é o chamado Forward Guidance, que tem a ver com o política monetária também não convencional. Quantitative easing é uma, e outra é esse termo aqui, o Forward Guidance. Orientação futura ou prescrição futura em português. O guidance é guia e o forward quer dizer futuro. Então, é uma orientação futura ou prescrição futura em português. É um mecanismo que permite aos bancos centrais
ajustar o caminho desejado para o futuro da política monetária de um país. Ora, a política monetária tem a ver com o controle da taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic meta. Se o Banco Central, o Copom, toma a definição de uma taxa de juros básica e já sinaliza para o mercado que a tendência é permanecer em baixa, isso é considerado um forward guidance. O objetivo desse recurso é influenciar a decisão financeira de investidores, companhias e até mesmo famílias por meio da divulgação da taxa de juros prevista para o mês, trimestre ou ano, por exemplo. Isso aqui foi perguntado uma única vez, eu não acredito que pergunte outra vez, não. Mas o quantitative easing vão perguntar. E a principal característica é compra de títulos públicos e privados. Mas o que não é comum é comprar título privado das empresas, de uma forma geral. Comprar título do governo federal como instrumento de política monetária é convencional, é comum sim, tá? E aí nós temos esses exercícios envolvendo esses assuntos aí para a gente seguir adiante. Professor. Muito bem, e a gente vai evoluindo, né? Vocês vão percebendo que uma coisinha vai amarrando a outra e complica um pouquinho mais, e aí depois vai facilitar, vai ficar mais tranquilo, tá? Então a questão de número 9 diz assim: após a crise financeira global de 2008 e mais recentemente durante a pandemia do Covid-19 em 2021, diversos bancos centrais adotaram políticas monetárias não convencionais, como a chamada quantitative easing, através da qual as autoridades monetárias compravam de forma recorrente títulos públicos ou privados de longo prazo. O principal objetivo desse mecanismo de política monetária foi ou é reduzir a taxa básica de juros de curto prazo? Esse é o principal objetivo? Não. É reduzir a taxa de redesconto? Não. Isso são instrumentos de política monetária, o controle da taxa de juros e a taxa de redesconto? Sim, mas não são próprios do não convencional, são convencionais. Reduzir a oferta da moeda, da moeda da economia. Gente, já está travado, se tirar mais dinheiro vai complicar ou vai facilitar? Vai complicar mais ainda, então não dá para aproveitar. Letra E, estimular a diversificação dos mecanismos de crédito bancário, não é essa a ideia. Então a resposta correta é essa aqui: reduzir a taxa de juros de longo prazo. Essa é que é a ideia, tá? Entre essas alternativas. Observa que ela cria, né, ela se contrapõe à alternativa de letra A. Então tem a ver com juros de longo prazo. Dentre as estratégias utilizadas por um governo para atuar na economia, tem-se a política monetária não convencional. Um exemplo de política monetária não convencional, é isso que ele quer. Um exemplo de política monetária não convencional. Redução da taxa de redesconto do Banco Central. A taxa de redesconto é considerada um instrumento de política monetária, sim ou não? Sim, mas é convencional ou não convencional? É convencional, então não dá para aproveitar. Vamos ver a alternativa de letra C. Redução da reserva bancária mediante venda de títulos de curto prazo pelo Banco Central. Caramba, é para injetar dinheiro. Se vende título e se injeta dinheiro na economia, tem chance de ser essa correta? Não, isso aqui é convencional. Vamos ver a alternativa de letra... além disso, ele fala em curto prazo lá, e a gente sabe que tem que ser no longo prazo. Aumento da taxa do depósito compulsório. Se elevar o compulsório, vai injetar mais dinheiro na economia ou vai dar uma contida na entrada de dinheiro? Vai conter, né? Então não dá para aproveitar. Isso é convencional também. Letra E, aumento da base monetária. Bacana. Isso injeta dinheiro na economia? Sim. Mas mediante a emissão primária de moeda, emitir moeda? Não. Isso não é considerado como sendo não convencional. Então a resposta correta é compra recorrente pelo Banco Central, repetida, de títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. Então está ali, sempre longo prazo, compra de títulos, tá? Então essa é a resposta correta. Vamos ver a próxima. As políticas de afrouxamento monetário, quantitative easing, que vem norteando as políticas monetárias do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, desde a crise financeira, são consideradas políticas monetárias não convencionais, porque na prática acarreta o quê? Então, será que acarreta aumento da taxa de redesconto? Não, não é essa a ideia. Será que acarreta a elevação do percentual do compulsório? Não.
Olha, se aumentar a taxa de redesconto e aumentar o compulsório, isso não injeta dinheiro na economia, é para injetar dinheiro na economia. Aumento da taxa de juros básica da economia, também não injeta dinheiro. Alternativa de letra E, fuga do dólar como moeda de reserva internacional. Não tem nada a ver com o nosso contexto. A resposta correta, então, expansão primária. Tem que aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia. Tá, mudou um pouquinho o contexto, mas você chegar à alternativa de letra D, tem que ter jogo de cintura, perceber que não daria para aproveitar nem A, nem B, nem C, nem a letra E. A 178 já é uma questão não tão recente, mas não é tão longe, não, é de 2021. Diz assim, o texto seguinte diz respeito à generalização das políticas monetárias consideradas não convencionais por parte dos bancos centrais do mundo inteiro. Os bancos centrais globais agora percebem que as políticas monetárias antes consideradas não convencionais e temporárias agora se revelam convencionais e duradouras. Então, obrigados a encontrar novas soluções. É um texto bem longo. Eu precisava disso tudo? Não. Eu preciso só disso aqui, ó. Não precisava ler aquilo tudo. Um exemplo de política monetária não convencional é a redução da taxa básica de juros. A redução da taxa básica de juros é um instrumento de política monetária, sim ou não? Convencional ou não convencional? Convencional. Então não dá para aproveitar. Alternativa de letra B, redução da taxa de redesconto é um instrumento de política monetária também convencional. Expansão da base monetária, também é considerado, né, emissão de moeda, um instrumento de política monetária convencional. A ideia é injetar dinheiro na economia. Os três primeiros injetam dinheiro na economia, a C e D, mas é considerado convencional. Letra E, venda de títulos. Opa, não é venda de título, tem que comprar título, né? Aqui está dizendo que é venda de título. Se for vender título, o que vai acontecer? Em vez de injetar dinheiro na economia, vai retirar. Então a resposta correta, um exemplo de política monetária não convencional, é a compra de títulos públicos e olha ali, a palavra privados. Isso é não convencional mesmo, por parte dos bancos centrais. Por isso que a resposta correta é a alternativa de letra B, eu acho que sem dúvida alguma. Tranquilo essa aí? 180. Com evidência do enorme descolamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazo no Brasil, o texto abaixo reproduz matéria jornalística e tal, papapá, papapá. Olha só que textão gigantesco, não é isso? Eu precisava disso, né? Então vamos adiante, olha só, ainda tem mais texto ainda. O que eu preciso? A medida de política monetária não convencional por parte do Banco Central do Brasil, que poderia ter estimulado a redução da taxa de juros de longo prazo no ano passado, é o quê? Venda de títulos públicos. Vender título mediante operações compromissadas, isso retira dinheiro da economia ou injeta? Vai retirar. Então não atende o nosso caso, né? Não dá para ser venda. Redução do depósito compulsório. Isso vai injetar dinheiro na economia, mas isso é convencional. Ele quer política monetária não convencional. Redução da taxa básica de juros. Vai injetar mais dinheiro na economia, mas isso é convencional. Letra E, venda de títulos públicos ou privados no mercado secundário. Se vender, não vai ajudar, né? Teria que ser a compra. Então não dá para aproveitar. A resposta correta, compra de títulos públicos e privados no mercado secundário. Você viu que a B se contrapõe a E, não é isso? E a resposta correta, então, lembrando ali o que é não convencional para a gente, que grita, são os títulos privados. Então a resposta correta é a alternativa de letra B. Foi tranquilo? Essa aqui foi, não foi? O assunto está bem fresquinho, né? Agora, uma outra banca examinadora, CETAP. A política monetária apresenta alguns conceitos básicos. Sobre o quantitative easing, é correto afirmar que é constantemente empregado? Não, ele é não comum, então não pode ser constantemente, né? Eu destaquei a palavra constantemente e ali de pronto não dá para aproveitar. Não é constantemente empregada, não convencional. É frequentemente usada? Também não, não é frequentemente. Ela não é frequentemente utilizada. Então não dá para aproveitar. Alternativa de letra C, são vendidos ativos não financeiros dos bancos comerciais. O que são ativos não financeiros dos bancos comerciais? A estrutura física, o prédio, as instalações. Exatamente. Isso é quantitative easing, não.
Na verdade, vai envolver ativos financeiros e não é venda dele, né? Seria, na verdade, compra. Então não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar. Então aqui, na verdade, são comprados ativos financeiros de bancos comerciais e outras instituições públicas, a fim de criar dinheiro e injetar uma quantidade pré-determinada de dinheiro na economia. Então teria que fazer essas alteraçõezinhas aí para ficar correto. É uma política tradicional? Não, é uma política não convencional, então não dá para a gente aproveitar, né? Ela é não convencional, não tradicional. E aí vamos então, não tradicional de compra ou venda, não, somente de compra de títulos, né? Aí chegamos na letra D, uma política monetária não convencional, empregada pelos bancos centrais para estimular a economia. Outra banca, diferente da Seixas Gran Rio, né? Mas a gente chegou na alternativa de letra D também com tranquilidade, minha gente. Que coisa boa. E aí nós vamos falar agora de taxa Selic e operações compromissadas. Vamos começar com a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? Eu tenho dois conceitos de taxa Selic, basicamente. A taxa Selic meta, que é definida pelo Copom, e a taxa Selic diária, que é aquela efetivamente praticada entre as instituições diariamente. Então, olha só, a Selic meta é definida pelo Copom. O Copom diz assim, a taxa Selic meta vai ser de 13%, dá essa indicação para os bancos. A partir daquele momento, quando os bancos emprestarem dinheiro, um para o outro, eles vão cobrar uma taxa de juros. E eles vão cobrar uma taxa de juros, é isso que o Banco Central, que o Copom pede, é que eles cobrem uma taxa de juros que fique em torno daquela meta. Por isso que é chamada taxa Selic meta. Não é um tabelamento de juros, mas uma sinalização, uma referência para que os bancos utilizem esta meta quando emprestarem dinheiro uns para os outros. Perceberam então o que é a taxa Selic meta, a taxa básica de juros? Uma sinalização definida pelo Copom. E a Selic diária? A Selic diária é o seguinte, diariamente um banco empresta dinheiro para o outro, fazendo a chamada operação compromissada que eu vou mostrar agora, daqui a pouco o que é. Quando os bancos fazem esse tipo de operação, eles cobram uma taxa de juros. A média ponderada dessa taxa de juros praticadas naquele dia chega à taxa Selic diária. Então eu coloquei isso aqui, esse conceito. Também é chamado de Selic efetiva ou Selic over. Apurada no Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Todas essas operações são registradas num sistema que roda dentro do Banco Central do Brasil, chamado de Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É uma média ponderada, calculada diariamente, com base nas taxas praticadas em operações compromissadas com prazo de um dia, com lastro, com garantia em títulos públicos federais, liquidados no próprio Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ou em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação. O Banco Itaú, quando ele vai emprestar dinheiro para o Bradesco oferece títulos públicos federais que ele tem como garantia. Se ele não pagar a dívida, o Itaú fica com esses títulos, tá? Na verdade é o seguinte, o Bradesco, eles vendem esse título para o Itaú com o compromisso de recomprar, ou seja, pagar a dívida, recomprar o título no dia seguinte. Ele vai recomprar esse título com o mesmo preço que ele vendeu, com um preço mais baixo ou um preço mais alto? Mais alto, porque o Itaú liberou dinheiro para o Bradesco, ele quer receber um dinheirinho de volta, um pouco mais, é exatamente os juros que eles vão ganhar, tá? Então a ideia de operação compromissada é essa aqui, ó. Eu tenho um banco de um lado e outro banco de outro lado. O que acontece? Esse banco aqui, ele tem dinheiro e o outro banco, ele tem títulos públicos federais. Esse é o contexto. Ora, eles formam um compromisso. Qual é o compromisso? Esse aqui, no dia da operação, esse aqui, ele é chamado operação de ida, o título vai para um banco e o dinheiro vem para esse aqui. Uma operação compromissada, em geral, prazo de um dia. Mercado monetário, lembra que é de curtíssimo prazo? No dia seguinte, o que vai acontecer? Então, no dia seguinte, ó, que é o dia do vencimento, o que vai acontecer? É a operação de volta. O título vai voltar e esse aqui vai receber o dinheiro, detalhe,
dinheiro mais uma coisinha. Por isso que essas operações são realizadas. Essa é a operação de compromisso. Eu vendo com o compromisso de recomprar. Eu compro com o compromisso de revender no dia do vencimento. Tranquilo? Contemplo... E a meta da taxa Selic, ele influencia nos juros do título público, no caso? E acaba influenciando, sim, porque é a remuneração do Tesouro Nacional, tá? E quais são os títulos contemplados nessas transações de operações compromissadas? Contemplo exclusivamente os títulos devidamente registrados no Selic. No Selic só tem o título público, mas eu também tenho título privado, chamado Certificado de Depósito Interbancário, que são registrados em sistema de custódia e liquidação de operações com títulos e valores imobiliários, que é autorizado pelo Banco Central ou pela CVM. Conceito de operação compromissada, isso que é importante a gente guardar. É um compromisso de venda com compromisso de compra. É uma compra com compromisso de revenda. Quando é título público, essa transação é registrada no Selic. Quando é título privado, essa operação é registrada no segmento da B3 Brasil Bolsa e Balcão, que era a antiga CETIP, que hoje ela está inserida dentro da B3. E aí nós vamos chegar ao nosso Banco Central do Brasil. Na verdade, a gente já viu muita coisa do Banco Central, agora a gente vai organizar esse assunto, tá? Então, o Banco Central do Brasil, é de grande importância para nós, a lei complementar de número 179, eu acertei o número quando eu falei ontem, tá? De 24 de fevereiro de 2021. Qual é a importância? Essa lei, ela deu autonomia ao Banco Central. Detalhe, não deu independência, deu autonomia. A autonomia do Banco Central, ela foi sancionada por meio dessa lei. Essa lei, então, estabelece que o presidente e os diretores do Banco Central terão mandatos fixos de 4 anos. Detalhe, não coincidente com o do presidente da República. Por isso que quando chegou o novo presidente da República, que tomou posse em 2023, ele foi obrigado a engolir o presidente do Banco Central, que tinha sido nomeado pelo governo anterior, durante 2 anos. Decorrido 2 anos, ele poderia ser confirmado no cargo ou substituído. O presidente da República atual substituiu por um dos diretores, que é atualmente o Galípolo, né? Então a lei estabelece que o presidente e diretores terão mandatos fixos. Essa autonomia do Banco Central, ela deu essa estabilidade. Antes, os ocupantes da diretoria colegiada do Banco Central poderiam ser destituídos a qualquer momento. Agora não. Ele tem autonomia, o presidente da República tem que aguentar ele, mesmo que não concorde com os procedimentos que sejam feitos pelo presidente do Banco Central. Na CVM também tem estabilidade, já tinha estabilidade, tá? Então essa é a ideia que a gente tem que guardar com essa mudança na autonomia. Qual o objetivo principal do Banco Central? A gente já viu de uma certa maneira. O objetivo principal, assegurar a estabilidade dos preços. E a lei fala também em objetivos secundários. Objetivo secundário, detalhe, deve ser perseguido quando não houver prejuízo ao objetivo principal. O objetivo principal, vamos guardar, assegurar a estabilidade dos preços, ou seja, controlar a inflação. E também a questão do emprego, não? Não, vamos chegar lá. Secundário, vamos lá. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego, tá? Fomentar. A palavra fomentar é apoiar, incentivar, tá legal? Muito bem, a diretoria colegiada, quantos componentes? Composta de 9 componentes, 9 membros, um presidente e 8 diretores, tá? Todos indicados e nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Estão sujeitos a uma arguição, um interrogatório no Senado Federal. E todos deverão ter reputação ilibada e conhecimento que os qualifiquem para a função. Mandato do presidente e dos diretores do Banco Central. Já vimos que é de 4 anos. Será de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República. Os mandatos dos diretores terão início de forma alternada, 2 por ano. Então, o que acontece? Eu tenho o presidente com um mandato de 4 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, e os diretores com mandato de 4 anos, sendo que a cada ano
2 são renovados, sendo que, então, depois de 4 anos, eu tenho uma renovação total dos 8 diretores. Tá? Eles também podem ser confirmados renovado esse mandato mais uma única vez também. Tá? Essa figura aqui tenta reproduzir aquele prédio belíssimo que é a sede do Banco Central lá em Brasília, não é isso? O presidente e os diretores poderão ser reconduzidos uma vez no cargo. Então são informações que a gente tem que guardar, que pode ser questão de prova, tá? Presidente e diretores podem ser exonerados se houver enfermidade que incapacite para a função. Pode ser também exonerado a pedido, apresentarem comprovado e recorrente, repetido, desempenho suficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central e, finalmente, houver condenação transitada em julgado por crimes que impeçam o exercício de cargos públicos. E vinculações administrativas. Vamos ver aqui, ó. Isso é importante. Não há vinculação a qualquer ministério, tá? Isso vale para todas as 4 entidades supervisoras que nós vimos ontem. Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Não há uma vinculação, assim, uma subordinação, vamos dizer assim, tá? E o Banco Central não tem vinculação alguma. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Isso aqui também vale para a CVM, para a SUSEP e para a Previc. Só que as nossas questões de prova, raramente eles abordam SUSEP e Previc. Em geral é Banco Central e CVM. E eles não têm independência, têm que prestar contas do Banco Central. Então o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado Federal, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira. O Banco Central continua também a divulgar comunicados e atas das decisões de política monetária, isso por meio do Copom, indicadores de conjuntura e outras informações. E, finalmente, a fixação de meta para a inflação continua a ser responsabilidade de quem? Como nós já vimos ontem, Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional fixa a meta de inflação e o Banco Central adota as regras, os procedimentos para que aquela meta possa ser alcançada. Como é que é seu nome aí, meu operador de câmera? Leonardo. Leonardo. Você sabe dizer se amanhã estaremos aqui também? Sim. Também? Beleza. Tá? Qual é a condição jurídica do Banco Central? É uma autarquia de natureza especial. Lembra que eu falei com vocês ontem que nós temos só 4 autarquias que nos interessam para a nossa prova? Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Todas elas são também autarquias de natureza especial. Essa que foi criada pela Lei 4.595 e a autonomia foi estabelecida pela Lei Complementar 179 de fevereiro de 2021. Qual é a missão? A missão é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar, apoiar o bem-estar econômico da sociedade. Fomentar, incentivar, apoiar. É responsável por executar, Banco Central, característica de execução, executar a estratégia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para manter a inflação sob controle e atua como secretaria executiva desse órgão do Conselho Monetário Nacional. A gente viu isso ontem, lembra que eu falei com vocês que o Banco Central exerce a função de secretaria executiva, que é organizar as reuniões e tal. Sua sede, a reunião do Conselho Monetário Nacional. Sua sede fica em Brasília e tem representações nas capitais do estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. É o principal órgão executivo, execução do Sistema Financeiro Nacional. Ele é o principal órgão executivo. Qual é o principal órgão normativo? Conselho Monetário Nacional. Tá? É por meio do Bacen que o governo intervém diretamente no sistema financeiro. Vamos ver agora as principais atribuições do Banco Central. Então vamos ficar atento. A Lei 4.595, no seu capítulo 3, artigo 8º ao 15, ele determina as principais atribuições do Banco Central. Primeiro, formular, executar, acompanhar e controlar as políticas cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior.
emitir moeda e moeda metálica, sem a necessidade de ter autorização do Conselho Monetário Nacional. Organizar e disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional. Organizar, disciplinar e fiscalizar o sistema de consórcio. A gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, e executar os serviços de meio circulante. O que eu entendo por meio circulante? Gente, o que circula na economia que possibilita que a gente efetue o pagamento de bens e serviços? O que circula mesmo? Dinheiro. O que é executar os serviços de meio circulante? É substituir as cédulas quando elas são dilaceradas, é cuidar de todo esse contexto, tá? Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar penalidades previstas. Além disso, conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam, olha só, funcionar no país. Lembrando que as instituições financeiras estrangeiras dependem de prévia autorização do Poder Executivo. Então vamos guardar para a gente não se atrapalhar com relação a isso. Toda instituição financeira para funcionar no país depende de autorização do Banco Central do Brasil. As estrangeiras precisam, antes do Banco Central dar autorização, precisam de uma prévia autorização do Poder Executivo. Falar em Poder Executivo, estamos falando do Presidente da República, tá? Muito bem, o Presidente da República deu autorização para que uma instituição financeira estrangeira atue no Brasil. E aí, é ele que vai verificar se todas, o Presidente da República que vai verificar se tudo aquilo que é exigido para uma instituição financeira funcionar no país, é ele que vai verificar? Não, quem é que vai verificar? Bacen. Então, mesmo a estrangeira tem a prévia autorização do Presidente da República, mas já está garantida que ela vai funcionar aqui? Não, ela vai precisar atender aquilo que for exigido pelo Banco Central do Brasil. Instalar ou transferir suas sedes também precisa de autorização, conceder autorização para que as instituições financeiras possam instalar ou transferir suas sedes ou dependência, inclusive no exterior, ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas, praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos de dívida pública federal, estadual ou municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários. Ter prorrogado os prazos concedidos para o funcionamento, para a instituição financeira começar a funcionar, alterar os estatutos, alienar ou por qualquer outra forma transferir o seu controle acionário. Alienar é se desfazer, vender para outro, tem que ter autorização do Banco Central. Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Efetuar o controle do fluxo de capitais estrangeiros, fluxo entrada e saída de moeda estrangeira. Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e direitos especiais e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional. Então, reserva oficial, aquilo que pertence ao governo federal, ele fica depositado no Banco Central do Brasil. Exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas. Determinar o recolhimento de até 100% do total de depósito à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Quem é que determina o depósito compulsório? É isso aqui, é o Banco Central do Brasil. Então, olha só, ele pode determinar uma alíquota de depósito à vista, uma alíquota de compulsório, um percentual de até 100% no depósito à vista, na conta corrente, e de até 60% de outros títulos contábeis, que ele fala, das instituições financeiras. O que são títulos contábeis? Ora, o depósito à vista é um título contábil, mas quando o banco capta por meio de caderneta de poupança, aí é depósito de poupança, é um outro título contábil, tem a ver com a contabilidade. Quando é por meio de depósito a prazo, é um outro título contábil. Então, no depósito à vista pode chegar até 100%, mas na cadeia de poupança, no depósito a prazo, o depósito compulsório pode chegar até no máximo 60%. Isso é importante a gente guardar, tá? Então, é até 100% do total de depósito à vista e de até 60% de outros títulos contábeis. Tranquilo?
Muito bem. Determinar o recolhimento de compulsório, é daquele 100%, aquele 60%, mas ele pode adotar percentagens diferentes dependendo do quê? Das regiões econômicas. Por exemplo, lá no Nordeste, ele quer que o compulsório lá seja menor para que se possa emprestar mais dinheiro lá, para dinamizar a economia lá. Das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras, por exemplo, cooperativa de crédito é uma instituição financeira, não tem compulsório, por conta da natureza dela, que é uma coisa assim mais própria dos cooperados, então não tem compulsório. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas ou privadas. Redesconto de liquidez, aquelas operações que o Banco Central faz para socorrer a instituição financeira que tenha problema de liquidez, né? Consoante remuneração, ou seja, vai cobrar juros, limites, prazos, garantias, forma de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação editada pelo Banco Central. Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. Prover os serviços de secretaria do Conselho Monetário Nacional, a gente já viu, e efetuar como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas pela regulamentação editada pelo próprio Banco Central. Regular os serviços de compensação de cheques, que é uma questão que a gente viu agora há pouco. Ele regula esse serviço e quem executa é o Banco do Brasil. Regular as condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo os abusos com aplicações, punições e, finalmente, executar as políticas necessárias para o cumprimento das metas anuais de inflação, fixadas sempre pelo Conselho Monetário Nacional. Gente, olha só, caso a meta não seja cumprida, o que acontece? O presidente do Banco Central do Brasil ele tem que divulgar publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro da Fazenda, que deverá conter. Então, olha só, é carta aberta. Você, todos nós podemos tomar conhecimento, né? Então, nessa carta deverá conter uma descrição detalhada das causas do descumprimento, providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito, tá? O Banco Central ele vai operar exclusivamente, quando o Banco Central opera, ou seja, ele vai emprestar dinheiro, exclusivamente com instituições financeiras, públicas e privadas, vedada, proibido operações bancárias de qualquer natureza com outras pessoas de direito público ou privado, salvo, naturalmente, as expressamente autorizadas por lei. Eu falei isso para vocês, o Banco Central só opera, só empresta dinheiro, única e somente só para instituição de natureza bancária, tá? Os encargos de serviço de competência do Banco Central, quando por ele não executados diretamente, serão contratados de preferência com o Banco do Brasil, exceto nos casos especialmente, né, a regra geral é com o Banco do Brasil, mas se for autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, não tem problema. Olha, o Banco Central ele tem receita, tem renda, constitui receita, o resultado das operações financeiras e de outras aplicações de seus recursos. Quando ele faz operação de redesconto de liquidez, ele cobra juros, isso é uma receita. Uma outra receita é das operações de câmbio, ele compra a moeda estrangeira e vende, quando ele tem lucro é receita. Compra e venda de ouro e de quaisquer outras operações em moeda estrangeira. Ele aplica multa também, penalidade? Sim, é outra receita. Essas são receitas eventuais, inclusive as derivadas de multas e de juros de mora aplicados por força do disposto na legislação em vigor. Inflação baixa e estável. É um papel do Banco Central manter a inflação sob controle, ao redor da meta. Esse é o objetivo fundamental do Banco Central.
A estabilidade de preço, ele preserva o valor do dinheiro. Lembra do exemplo que eu dei? A cédula de R$100, o café custando R$20, eu comprava 5 quilos. Quando ele foi para 25, eu só passei a comprar 4, mantendo o poder de compra da moeda. Para alcançar esse objetivo, o Banco Central utiliza a política monetária. Política que se refere às ações do Banco Central, que visam afetar o custo do dinheiro. O custo do dinheiro, o preço do dinheiro é a taxa de juros, e a quantidade de dinheiro tem a ver com liquidez na economia. Sistema financeiro seguro e eficiente. É papel do Banco Central zelar por isso. Então faz parte da missão do Banco Central assegurar que o sistema financeiro seja sólido, tenha capital, dinheiro suficiente para arcar com os compromissos e eficiente. Ele é considerado banco do governo, detém as contas mais importantes do governo, é o depositário das reservas internacionais do país, atua em nome do Tesouro Nacional nos leilões de títulos públicos federais. Esses leilões é quando ele faz a oferta de títulos públicos no mercado. Ele não diz qual é o preço, mas ele oferece. E aí existe alguns credenciados, são cerca de 20 bancos, que aqueles são mais fortes de atuação no mercado, que compram do Banco Central e depois revendem para outros bancos. Representa o país junto a organismos internacionais. Ele é considerado o banco dos bancos, o paizão dos bancos. Por conta de quê? As instituições financeiras precisam manter contas no Banco Central. Obrigatoriamente, o banco tem uma conta chamada conta de reserva bancária, que eu falo desde ontem, tá lembrado? Lembra que eu falei que um banco não tem conta em outro banco, mas necessariamente todo banco tem conta no Banco Central do Brasil. Mas algumas instituições não têm conta de reserva bancária, instituições assim menorzinhas, elas têm a chamada conta de liquidação. Essas contas são monitoradas para que as transações financeiras aconteçam com fluidez e para que as próprias contas não fechem o dia com saldo negativo. Desde a implantação do sistema de pagamentos brasileiro, que aconteceu em 2002, a conta de reserva bancária não pode ficar com saldo negativo em momento algum. Antes ela podia. Então, muitas vezes, os bancos iam sacando nessa conta de reserva bancária, como se fosse um cheque especial, e sem fundos, e aí no final do dia eles tinham um compromisso de depositar para cobrir aquele saldo devedor. Só que nem sempre isso acontecia. Quando isso não acontecia, o Banco Central ficava obrigado, assim, entre aspas, a emprestar dinheiro para o banco para que não houvesse uma quebra do banco. Se ele não fizesse isso, aquele banco de repente poderia quebrar e acontecer uma quebra em cadeia, ou encadeamento de quebra. Hoje, como não pode ter saldo negativo em momento algum, esse risco ele foi minimizado. Fornece crédito a instituições com necessidades transitórias de liquidez, a chamada operação de redesconto de liquidez. Ele é emissor, ele tem a exclusividade de emissão de dinheiro. O Bacen gerencia o meio circulante, que nada mais é do que garantir para a população o fornecimento adequado do dinheiro espécie. Possui um monopólio para a emissão de moeda. É monopólio, é exclusividade. Cuida do orçamento monetário, emissão e saneamento do meio circulante. A propósito de emissão de moeda, como é que acontece a emissão de moeda? O Banco Central toma a decisão que vai emitir R$1 milhão. Tá? Então ele faz a encomenda dessa quantidade de dinheiro para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda fabrica aquelas cédulas todas e entrega as caixas ao Banco Central. A partir desse momento da entrega, eu posso dizer que a moeda foi emitida, sim ou não? Não. Sabe quando é que ela é considerada emitida? A partir do momento que ela entra em circulação, tá? Então, cuida do orçamento monetário, emissão e saneamento do meio circulante. Essa palavra saneamento do meio circulante, ele é bem interessante, que é uma atividade também do Banco Central. O que é sanear alguma coisa? É tornar são, tornar saudável, algo que não está são, que não está saudável. Então, o meio circulante, as cédulas, com o tempo elas vão ficando deterioradas, de tal sorte que às vezes já é uma coisa, né, meio nojento a gente lidar com o dinheiro, que todo mundo coloca a mão. Eu sempre se ouviu falar isso desde criança: menino, não bota dinheiro na boca, não sei o que e tal, vai lavar essa mão, pegou dinheiro, não sei o que, não é assim? Não é saudável, realmente sabe que ele não é legal. Com o tempo ele vai se deteriorando e vai ficando bem nojentinho mesmo de pessoa pegar, não é isso? Aí o que é preciso fazer? É preciso tornar são,
tornar saudável aquilo que não está são, que não está saudável. Isso é fazer o saneamento do meio circulante, recolher aquelas células que não estão adequadas, substituindo por outras adequadas. Executor da política cambial, então ele é responsável pelo funcionamento regular do mercado de câmbio, ele é responsável pela estabilidade relativa das taxas de câmbio e o equilíbrio do balanço de pagamentos. E aí a gente tem alguns exercícios para vocês descansarem um pouquinho. Então, olha só, a questão de número 15. Caixa 6 Gran Rio 2024. O Banco Central do Brasil, BCB, recorre aos seus instrumentos de política monetária para que a taxa básica de juros efetiva convirja para a meta estipulada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. A gente vai começar amanhã de manhã o Copom, tá? Quando o Banco Central deseja reduzir a taxa básica de juros efetiva, ele pode realizar operações compromissadas no mercado aberto. Então, olha só, gente. Taxa de juros básica, taxa básica de juros é aquela definida pelo Copom. A efetiva é aquela efetivamente praticada pelos bancos. Se ele quiser reduzir essa taxa que está sendo praticada, o que a mesa de operações do Banco Central tem que fazer? Tem que fazer operações que vão colocar mais mercadoria chamada dinheiro no mercado ou que vai retirar essa mercadoria? Que vai? Se é para baixar os juros, se é para diminuir o preço, tem que ter uma quantidade maior da mercadoria, a lei da oferta e da procura. Ele não quer reduzir o preço. Se é para reduzir o preço, tem que aumentar a quantidade da mercadoria, tá? Toma muito cuidado, que a gente se atrapalha às vezes um pouquinho com isso mesmo. Mas faz sentido que tem que aumentar? Se aumentar, então olha só, ele só pode fazer duas coisas. Olha só nas 5 opções. Aparece vendendo títulos públicos, vendendo títulos públicos, vendendo títulos públicos, comprando títulos públicos ou comprando títulos públicos. E aí a gente tem que se posicionar. De pronto, ele tem que vender ou ele tem que comprar? Comprar. É para aumentar a quantidade de dinheiro, ele tem que comprar. Porque o que vai acontecer? Os bancos vão entregar os títulos públicos e, em contrapartida, ele vai entrar dinheiro. Aumentando a quantidade da mercadoria chamada dinheiro, o que vai acontecer com o preço dela? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentou a quantidade de mercadoria, o preço vai diminuir. E o preço do dinheiro é o quê? Taxa de juros. Taxa de juros, não é isso? Então, olha só, tem chance de aproveitar A, B ou C? Não tem. A resposta correta está entre a alternativa de letra D e a alternativa de letra E. A gente já sabe que é comprando títulos públicos. Agora falta a gente se posicionar o quê? Uma se opõe à outra, não é isso? Quando ele compra títulos públicos, o Banco Central, ele aumenta a liquidez ou ele diminui a liquidez como está na letra E? Ele aumenta, então não dá para ser a alternativa de letra E. A resposta correta é a alternativa de letra D. Tá? A gente fazendo juntos agora, fez sentido? Por que é a alternativa de letra D? Bacana. A 32 diz assim, ó. Na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil, BCB, é considerado emprestador de última instância, porque uma de suas principais operações ativas é fornecer. Então, olha só, ele é emprestador de última instância, sim ou não? Sim, para os bancos, não é isso? Operação ativa é aquela que ele capta dinheiro ou que ele está emprestando dinheiro? O Banco Central está emprestando. Ele passa a ter um ativo, passa a ter o direito de receber. Principais operações ativas. Banco Central oferece para mim, para você, crédito direto ao consumidor? Não. Não, quem vai oferecer isso são as financeiras, não é isso? Então não dá para aproveitar. Crédito destinado ao financiamento de capital de giro? O dinheiro que o empresário necessita para girar suas operações? Não. Alternativa de letra D, crédito de longo prazo destinado ao financiamento de investimento. O empresário ele quer investir na sua atividade produtiva, ele vai recorrer ao Banco Central? Nunca, ele vai recorrer a um banco de investimento, a um banco de desenvolvimento, que a gente viu ontem. Letra E, crédito de longo prazo destinado ao financiamento da compra de casa própria. A gente compra casa financiada pelo Banco Central? Não. Em geral, era a Caixa Econômica Federal que fazia isso, mas hoje o Banco do Brasil faz, outros bancos também. Resposta correta, foi tranquilo? Crédito a instituições financeiras que enfrentam problemas de liquidez, né? Então, vocês observam que a banca examinadora vai mudando a forma de perguntar, mas sempre gira em torno desse contexto. E o artigo 1º
Perdão, o parágrafo 1º do artigo 164 da Constituição Federal reza que é vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro Nacional. O Banco Central não pode emprestar dinheiro ao Banco Central e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Ou seja, só pode emprestar para a instituição financeira. Vamos adiante. Certo país adotou o regime monetário de meta de inflação a ser praticado pelo Banco Central. Então, olha lá, destaquei, meta de inflação, tá? Destaquei outra coisa aqui que antes da hora. Caso a medição da inflação no país surpreenda no sentido de ultrapassar a meta de inflação, o Banco Central deve combater a inflação. Para isso ele deve fazer o quê, gente? Ele deve reduzir o gasto público. Tá? A gente fez uma questão bem parecida agora há pouco, né? Reduzir o gasto público não é política monetária, é política fiscal, né? Então, será que aumentar os impostos pagos? Aumentar imposto também é política fiscal. Será que alterar a taxa de câmbio? Taxa de câmbio é política cambial. Será que aumentar os impostos? É política fiscal. Então, gente, para combater a inflação, ele tem que aumentar a taxa de juros básica da economia. É uma medida que vai inibir a entrada de recursos financeiros na economia? Com certeza. Foi tranquilo chegar na alternativa de letra A? Não é essa, não? Não. Então, deixa eu ver. Qual é a questão? De número... É 33 mesmo, só que a escrita mudou. Eu já vi que me atrapalhei aqui, né? Assistente total. Certo país... me atrapalhei aqui. Então, a 33 aqui, com tal... Cabe ao Banco Central fixar, calcular, atuar como emprestador de última instância. Letra D, não é isso? Tá? 34, vou tomar mais cuidado na semana que vem, viu? Como integrante do Sistema Financeiro Nacional, cabe ao Banco Central fixar a meta de inflação. Essa agora é que é a 33 de vocês, né? Ou tá certo? 34 tá certa ou não? Não. Essa aqui é a 33, né? É. 33, que acabamos de fazer e tal, ó. A 33, então, seria isso aqui, ó. Atuar como emprestador de última instância, tá? Então, essa é a 33. Vamos, então, adiante. 374, é isso mesmo? Vamos ver aí. O Banco Central do Brasil, Bacen, tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços e zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Bacana. O preâmbulo está perfeitinho. Acerca do seu papel em matéria de direito financeiro, à luz da Constituição da República de 1988, é correto afirmar que é permitido ao Banco Central conceder, direto ou indiretamente, empréstimo a autarquias federais para desenvolvimento de programas de saúde, educação e assistência social. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Né? Ele só pode emprestar para a instituição financeira. O Bacen poderá comprar títulos de emissão do Tesouro Nacional, sim ou não? Com o objetivo de regular a taxa de juros, o Bacen poderá comprar títulos, é exatamente uma política monetária. Por que acaba regulando a taxa de juros? Porque ele, quando compra, injeta dinheiro na economia, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, aumenta a quantidade da mercadoria chamada dinheiro, e aí a taxa de juros cai. A questão está certinha? É o número de vocês? Tá. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Isso aqui a gente não estudou, uma questão mais assim, um nível superior, serão depositadas no Banco Central ou em instituições financeiras oficiais federais, tá? Na verdade é só no Banco Central, tá? Vou destacar isso aqui. E a letra D também trata disso. As disponibilidades de caixa dos estados e do Distrito Federal serão obrigatoriamente depositadas no Banco Central, guarda que não é obrigatoriamente depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvadas os casos previstos em lei. Quais são as instituições financeiras oficiais? Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BASA, o Banco do Nordeste. A competência da União para emitir moeda será exercida conjuntamente pelo Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional? Não. Essa competência, vamos guardar, ela é exclusiva do Banco Central, tá certo? E aí chegamos a 375, Prefeitura de Trindade, aqui perto, né? É lá onde tem o Santuário do Divino Pai Eterno, né? Lá em Trindade.
Então, para auxiliar administrativo, o Banco Central, o BCB, é uma autarquia do Sistema Financeiro Nacional e ele é responsável por estabelecer a política de moeda e do crédito, não, ele é responsável por executar a política. Então, não dá para aproveitar. Alternativa de letra B, administrar os tributos de competência da União, é atribuição do Banco Central? Não, isso é da Receita Federal, não é isso? Letra E com o Conselho Monetário Nacional, letra B com a Receita Federal. Desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários e proteger o interesse dos investidores, assegurando ampla divulgação das informações. Isso não é com o Banco Central, tá? Valor mobiliário é com quem mesmo? CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Emitir papel moeda, e moeda metálica, sim. Executar os serviços do meio circulante, sim. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias, sim. Lembra que eu falei com vocês do recolhimento compulsório é obrigatório. Mas se um banco quiser recolher na conta de reserva bancária voluntariamente, ele pode fazer isso? Pode. Tá? Vai querer fazer? Eu só queria saber qual que é a vantagem. Exatamente, sem remuneração alguma, tá? Agora tem aí uma remuneraçãozinha que surgiu, mas não é voluntária, né? Então o voluntário realmente não tinha remuneração. Gerir a venda e compra de ações de empresas que possuem capital aberto e negociação de produtos do meio financeiro. Mostrei vocês hoje mercado primário e mercado secundário. O mercado secundário acontece na Bolsa de Valores. Então não cabe ao Banco Central, e sim à Bolsa de Valores, fazer essa gestão de compra e venda dos valores mobiliários de empresas que possuem capital aberto. E aí, gente, na próxima aula amanhã a gente começa com o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Até lá.